Boa tarde, meu nome é Ana Correia, eu sou enfermeira, sou secretária da Rebraensp, Núcleo Sorocaba, e tenho alguns recados para passar antes do início da nossa palestra. Participo do gerenciamento desta sala, 3 monitores que estão nos acompanhando, que são a Juliana Lopes, Larissa Mendes e Júlia Lemos. A Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente é uma estratégia de articulação e de cooperação técnica entre instituições direta e indiretamente ligadas à saúde e educação de profissionais em saúde, com o objetivo de fortalecer a assistência de enfermagem segura e com qualidade. Neste ano, a Organização Mundial de Saúde decidiu incluir no Dia Mundial de Segurança do Paciente a importância da garantia da segurança dos profissionais de saúde em geral. O tema deste ano é Segurança dos Profissionais de Saúde, uma prioridade para a segurança do paciente, com o slogan Profissionais Seguros, Pacientes Seguros. Lembramos também as boas práticas em salas virtuais. Por favor, mantenham as câmeras e microfones desligados durante a apresentação. O tempo total estimado para o evento é de 40 minutos, 30 minutos para a preleção e 10 minutos ao final da palestra para as respostas às perguntas, que vão ser realizadas pelo chat. Durante o evento, será disponibilizado no chat um link para que se confirme a presença nesta sessão. Ele vai ser disponibilizado de tempos em tempos, então basta preencher uma única vez. Nas próximas semanas, as gravações de todas as palestras serão disponibilizadas no canal do YouTube da Rebraensp. A nossa palestra é Covid-19, doença ocupacional, como cuidamos da enfermagem. E vai ser ministrada pela doutora Tatiane Guimarães Pereira. Ela é psicóloga, especialista em psicologia hospitalar pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, mestre e doutora em saúde pública também pela Universidade de São Paulo, pesquisadora do Laboratório de Saúde Mental Coletivo do Departamento Materno-Infantil da Faculdade de Saúde Pública da USP, docente de psicologia da Universidade de Sorocaba, e atua na clínica com supervisão, atendimento infantil e adulto e acompanhamento a gestante e puérperas. Tati, está com você. Certo. Boa tarde a todas e a todos. Eu agradeço o convite e eu sempre fico muito feliz quando eu participo de projetos interdisciplinares. Então, realmente é um prazer estar aqui com vocês para a gente dividir experiências e partilhar esta rede de verdade, que são nesses momentos, é nesta iniciativa que a gente busca fazer rede interdisciplinar, né, nesse movimento. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre possíveis formas de cuidado neste momento, frente à tamanha situação pandêmica que nós nos encontramos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre algumas repercussões psicossociais envolvidas nesse contexto e possibilidades de cuidado diante desta situação, considerando a perspectiva psicossocial, né, a saúde mental de todos nós. Incluo todos nós, porque eu fiquei pensando como é interessante a gente considerar que a segurança do paciente, ela depende da segurança de si, nós, né, inclusive, aliás, profissionais de saúde. Então, esse movimento de olhar para si, ele é necessário para que a gente possa executar o nosso trabalho de forma integral mesmo. Bom, se a gente for pensar, toda doença, ela acomete fisicamente o sujeito, mas também acomete emocionalmente. Então, toda doença, ela tem um efeito emocional. Isso não tem como a gente negar. E se formos pensar, na Covid-19, ela tem especificidades nesta repercussão emocional. Primeiro, porque há uma novidade, não há prognóstico, nós fomos, enquanto profissionais de saúde, acadêmicos, pesquisadores, cidadãos, nós fomos descobrindo sinais e sintomas no decorrer do tempo em que ela se apresentou, não é? Então, assim, essa novidade traz essa especificidade, a transmissão altamente contagiosa, então, esta característica também traz repercussões emocionais de uma ameaça real de se contagiar por essa doença, e por questão de ser
altamente transmissível, e a proporção em que ela foi se ocupando do mundo inteiro, a mortalidade é altíssima. Então, esta situação traz também consequências emocionais e sociais quando nós estamos convivendo com esta pandemia. Além destas 3 e outras, né, só trouxe um pouquinho para a gente pensar nesse contexto pandêmico, além disso, nós tivemos que tomar medidas que, mesmo você que não tenha pegado, sido infectado por essa doença, precisou refazer a sua vida. Então, a medida principal, que foi o isolamento, ele trouxe consequências únicas que nunca nós antes tínhamos vivido esta experiência, mundialmente dizendo, né? Pensando nisso, há efeitos psicológicos envolvidos em toda esta pandemia. Muitos estudos já trazem esses dados e nós também vivemos na pele todos esses efeitos, como tristeza, raiva, estresse, ansiedade, incertezas, um luto coletivo. Então, muitas pessoas, aqui no Brasil, mais de 100 mil pessoas faleceram. Se considerar que uma pessoa tem em torno de 10 pessoas na sua rede de apoio, então, mais de 1 milhão de pessoas estão enlutadas. O luto é uma reação frente a uma perda. E nós perdemos não só essas pessoas, e sim perdemos outras vinculações da nossa vida, como a nossa rotina, como a nossa possibilidade de sair na rua e não ter medo de pegar, perdemos emprego, perdemos esta possibilidade de circular em lugares, de firmar relações, de ver as pessoas que a gente ama. Então, todos esses efeitos, essas perdas, elas trazem essas reações que são individuais e coletivas também, todos estão passando. E precisamos, forçadamente, pensar em novas conexões. Conexões também, literalmente, aqui, por meio das redes sociais, firmar estas parcerias, que antes a gente já tinha esta vivência das redes, mas hoje, muito mais, temos que recorrer a esses recursos para estar próximos e continuar vivendo e executando os nossos papéis, né, que nós temos na vida. É importante dizer que, embora seja um fenômeno global, o efeito emocional, ele incide de forma diferente para cada um de nós, né? Depende muito da história de vida de cada um, de como cada um vai lidando com essas experiências, depende da rede de apoio, depende das perdas que cada um teve. Então, é importante, se tem um histórico em alguma doença psiquiátrica ou doença física também, então depende muito de como que foi esse histórico no decorrer da vida dessa pessoa e que recursos ela vai adquirindo e conseguindo para lidar com essa situação. Mas o fato é que todos estamos sofrendo em medidas diferentes e lidando de formas muito subjetivas, não é? Pensando nestas consequências emocionais, eu penso que seja importante a gente lembrar que essas oscilações que nós temos já na vida, como raiva, alegria, às vezes a gente está muito disposto, acorda feliz, querendo trabalhar, lembrando do nosso ideal de vida, tem vezes que não. Então, essas oscilações, elas são saudáveis e em condição do ser humano. É esperado que a gente tenha essas oscilações de raiva, tristeza, alegria. Essas emoções, elas até são adaptativas, elas são necessárias para que a gente possa circular e construindo formas de conviver no ambiente que, né, nós pertencemos. Então, é normal a gente estar oscilando com essas emoções, é até sinal de saúde. A preocupação, ela deve acontecer se essas oscilações acontecem de forma muito bruscas, ou se essas oscilações, elas esbarram na nossa rotina. Eu estou deixando de trabalhar
ou eu não tenho mais vontade de me aproximar daquela pessoa que antes era uma figura de apoio muito importante para mim. Dois indicativos muito importantes para a psicologia são o sono e a alimentação, por exemplo. Eu estou dormindo muito, ou eu estou dormindo pouco, eu estou comendo muito mais, estou comendo menos. Estas são algumas referências para a gente pensar se essa oscilação realmente está trazendo um sofrimento importante para esta pessoa. Esses são os indicativos para a gente avaliar um paciente, né? E aqui trago essa reflexão para cada um, pensar um pouco como que está sendo essa experiência das oscilações. Na pandemia, fica muito difícil para nós também, psicólogos, profissionais de saúde mental, conseguir mensurar isso, porque estamos numa fase difícil, não é? Não dá para esperar a mesma rotina, o mesmo desempenho, a mesma forma de reagir, porque estamos privados destas experiências que a gente antes tinha. Então, estamos enlutados, como eu disse, a gente está reagindo frente às perdas, e por isso que temos que ter uma consideração maior quando a gente pensa nessa oscilação. Bom, e pensando nessa oscilação, a gente vai convivendo com eventos na nossa vida que se apresentam, que a gente vai desenvolvendo e passando por crises. Crises são estes momentos em que há um alto impacto emocional envolvido. Nós passamos por crises que a gente chama de normativas em psicologia, no desenvolvimento, que são esperadas. Então, quando a gente passa de uma fase para outra da vida, de infância para adolescência, por exemplo, e também há crises que não são esperadas, né? Então, uma mudança de cidade, ou perda do emprego, enfim, todas essas crises, elas convocam a gente a ter que dar uma resposta para essa situação. E isso depende, então, muito de como você vai olhando para essa situação, depende muito das características dessa pessoa. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Então, a crise, essa reflexão com relação à crise eu queria deixar, a crise ela também é necessária e a crise nos provoca a desenvolver formas de ir agindo diante das situações. A gente precisa, diante das perdas, a gente precisa ter esta possibilidade de ver ganhos também. Nem sempre a gente consegue, claro, mas só nesses momentos que nós somos chacoalhados pela vida que a gente consegue ir desenvolvendo formas de enfrentar as situações. Considerando esta ideia de crise, de oscilações, é importante considerar que um dos fatores de proteção dos sujeitos é a rede de apoio. Então, em saúde mental, assim como o sono, alimentação, a gente pensa bastante quando avalia um sujeito, a rede de apoio também. A rede de apoio, ela é formada por serviços básicos de segurança, né, como é o tema aqui da nossa pauta, o acesso à saúde, à educação, todos esses serviços, eles estão garantidos. Outra rede de apoio é o fortalecimento de parcerias da comunidade, ou familiares, inclusive. Nós, quando a gente fala de cuidado, nós só estamos aqui hoje porque alguém cuidou da gente. E esse cuidado, ele precisa ser não só para a sobrevivência física deste bebê, que é o mamífero mais dependente que tem, mas sim, nós precisamos de amor, de afeto, de constância. Até uma curiosidade, a segurança é uma das habilidades, de uma das capacidades que a gente adquire, uma das primeiras na nossa vida, porque quando há essa constância do cuidado, essa repetição, diante de uma necessidade, vem um sujeito e oferece esta saciação da necessidade, vai dar mamadeira, frio, calor, troca fralda. Então, vai se estabelecendo esse sentimento de
confiança e de certa previsibilidade, isso é segurança. Então, a rede de apoio, ela é muito importante na nossa vida. Ela nos forma, e a gente também é formado, forma e se forma nessa retroalimentação. Somos formados e a gente a forma também. Outro mecanismo de apoio são estas situações focais em que você, nós aqui, você enquanto profissional de saúde, pode oferecer para alguém. Aqui eu vou dar algumas possíveis formas da gente conseguir apoiar alguém. E o serviço especializado seriam os profissionais de saúde mental. Então, olha só, se for pensar na área dessa pirâmide, o serviço especializado, ele é pequeno, não é? Claro que ele se faz necessário, em muitos casos, mas o apoio que nós, profissionais de saúde, aqui me incluo como profissional de saúde, ela faz parte de boa parte dessa pirâmide. Então, quando a gente fala de cuidado, a gente precisa considerar esse cuidado mútuo, que precisamos desenvolver, treinar, é um treino, nem sempre a gente vai estar disponível para isso, mas a gente precisa estar aberto a essa experiência, para cuidar e ser cuidado, permitir-se ser cuidado também, né? Mas como que a gente pode nos apoiar? Sem ser profissional de saúde mental, sem ter uma formação. Tem uma cartilha muito interessante da Organização Mundial de Saúde, ela chama Primeiros Cuidados Psicológicos, essa figura aqui que eu coloquei para vocês, é um guia que ajuda pessoas que vão a campo diante de situações de desastre, e a pandemia foi considerada, claro, uma situação emergencial e que requer esse apoio em saúde mental. Então, a cartilha de primeiros cuidados psicológicos, ela pode ajudar pessoas que estão minimamente abertas a acolher, a estar disponível para esta primeira ajuda emocional de quem gostaria de receber, né? Precisa ter o desejo de quem está oferecendo e o desejo de quem está recebendo. E ela pode estar, então, minimamente habilitada diante de algumas orientações, para efetivamente ser um passinho para ajudar essa pessoa, se ela necessitar depois de um acompanhamento especializado, psicólogo, psiquiatra, enfim. A cartilha, ela fala de 3 princípios, aqui está em espanhol, era a língua mais próxima nossa, ela fala, então, que a gente precisa ter 3 passos para conseguir ajudar. Primeiro, observar. O que seria observar? Seria a gente tentar se sensibilizar com como está a rotina dessa pessoa que você está querendo ajudar, oferecer esse cuidado. Ela está com comida? Ela está conseguindo ter mais ou menos uma rotina? Ela está conseguindo ligar ou não aqui nessa situação de isolamento? Qual é o tom de voz que ela usa? Como que está sendo esta conexão? Todo dia se falam ou não? Como era antes? Como está sendo agora? Então, observar. Ficar atento a essas pessoas que estão no nosso entorno. Será que está, nesse momento, como que será que ela está reagindo a toda essa situação? Teve grandes mudanças? Essa oscilação é tamanha, como eu disse, diante do isolamento e de todas estas mudanças na vida dela? Também é importante escutar. O escutar é um treino também, que a gente faz constantemente. Quem trabalha em saúde sempre escuta, né? Cada um com um olhar, com um óculos da sua ciência, mas estamos abertos a escutar. Nossa técnica é escutar. E a ideia é tentar escutar da forma que você gostaria de ser escutado. Não o que você exatamente faria nessa situação, por exemplo. Escutar de uma forma respeitosa, de uma forma em que, naquele momento, aquela pessoa ela vai falar o que ela conseguir. Não forçar, não pressionar, e ficar ao lado desta pessoa, para que, quando ela quiser falar, e sobre o que ela quiser falar, você está lá. Então, assim, não tem negociação. O que não dá para negociar é isso. Você está lá aberto para essa experiência da escuta.
para se aproximar um pouco do mundo do outro e mostrar para ele que você está atento e inteiro para essa relação. Então, escutar seria se aproximar dessas pessoas depois de observar, perguntar para elas quais são as necessidades reais dela nesse momento, e aí já entra o conectar, ou se aproximar, na versão em português da cartilha, seria pensar com essa pessoa quais prioridades hoje. Todos nós temos necessidades, não é? Todos nós. Então, hoje, qual é a sua primeira tarefa? Ela precisa hoje ser resolvida? E qual o esforço que você está fazendo para ir criando a sua rotina hoje? Como eu disse, todos estamos sofrendo e não dá para comparar a nossa forma de ser, a nossa forma de sentir antes da pandemia. O ambiente mudou. Então, nós também temos que ir se recolocando. É uma crise posta, como eu disse. Aí, diante da situação, a gente precisa se reinventar. E aí, na conexão, quando você oferece uma ajuda, é importante pensar nessa situação. Como que essa pessoa, ela lida com o problema? Como que ela está conseguindo pensar o problema com ordem de necessidade naquele momento? Aquela pessoa, quais recursos que ela possui? Quais são algumas conexões que vocês percebam que são saudáveis? Então, é uma comunidade religiosa, é a vizinha que pode levar um feijão para ela às vezes, é o filho que às vezes liga. Então, valorizar estas conexões que trazem proteção emocional para essa pessoa. Estas são propostas em geral, a cartilha fala muito mais coisa, mas é importante a gente pensar nestas perspectivas para que haja no ambiente de trabalho, onde a gente esteja, sem ser profissional de saúde mental, esse posicionamento, essa sensibilidade diante das pessoas nessa situação, né? Quando a gente escuta também, é importante nesse momento a gente ouvir a história daquela pessoa, não contar histórias de outras pessoas, sabe? Isso a gente vê muito. Com boa intenção, a pessoa quer mostrar para ela que existem histórias mais difíceis, que uma vez também aconteceu isso com você, enfim. Em geral, até uma orientação que se dá nesse momento é que naquele momento a dor daquela pessoa é a principal demanda para a gente considerar. Então, permitir o silêncio, não julgar, dizer para ela, puxa, eu lamento tudo que está acontecendo, eu posso imaginar o quão difícil está sendo tudo isso para você. Percebe que daí, quem é o protagonista da história é a pessoa que está falando que ela consegue naquele momento. E nós estamos atentos a esta história, a esta pessoa, a esse sentir, como que ela traz, né? Então, algumas falas devemos evitar, por exemplo, mas olha só, você é sortudo, você é sortuda, você conseguiu passar dessa, tem gente que está pior do que você. Quando a gente diz estas coisas em geral, as pessoas se sentem distantes, porque o que fica para essa pessoa em geral? Que eu não estou sendo compreendida, né? Porque a minha dor é a minha dor. Então, são pequenas falas ou modo de a gente se colocar diante do outro que são importantes para eles se sentirem mesmo acolhidos. Que o acolhimento é um preceito da Política Nacional de Humanização e todos nós, profissionais de saúde, precisamos saber acolher. Esta é uma ideia muito interessante de possíveis formas de acolhimento. A pandemia, então, ela traz formas variadas de resposta diante dessa situação. Nós já sabemos muitas orientações, como não se isole, né? Não se aisle, não se isole, não durma muito, não busque respostas. Como que a gente vai enfrentar? Buscar uso excessivo de álcool, outras drogas, ou trabalhar excessivamente. Então, estabeleça uma rotina. Como eu disse, desde o início da nossa vida, a gente precisa de constância, a gente precisa de uma certa previsibilidade. Por isso que, segunda, terça, quarta, sexta, eu trabalho da tal hora a tal hora, são organizadores, não só cronológicos, são organizadores emocionais também.
E a gente precisa disso para poder ter uma certa noção do que vai acontecer e uma certa organização para que essa oscilação das emoções, como eu trouxe, elas não sejam tão grandes, né? E aí, como cada um, a gente já sabe dessas orientações, né? E como cada um vai lidando ou vai conseguindo dar conta desta resposta, depende muito da personalidade dessa pessoa. O que depende? Como que a gente, então, sabe dessas influências? Porque tem uns que acabaram adoecendo mais, outros menos emocionalmente, né? Depende muito da história dessa pessoa, como foi para ela anteriormente, e aprendendo mesmo a reconhecer seus esforços, a perceber que aquela situação estava muito pesada, ou pôde falar com alguém sobre isso. Um fator de proteção também é falar sobre. Né? Ao falar, a gente se ouve, e até um recurso no luto, que é a repetição. Não sei se com vocês acontece, mas assim, quando acontece geralmente alguma situação de sofrimento, a pessoa fica falando 1000 vezes a mesma coisa, né? E isso para as emoções é uma tentativa de elaborar, de tentar dar uma nova perspectiva para aquela situação, dar um novo sentido para essa experiência. Então tem pessoas que têm mais habilidade, outras menos, tem pessoas que recorrem mais a outras pessoas para fazer uso desse recurso, outras menos. Então, depende muito de como essa pessoa foi construindo a sua história de enfrentamento dessas situações. E se esse enfrentamento hoje está muito engessado, mobilizado no sofrimento, como eu disse, todos estamos sofrendo e temos oscilações, mas se isso está esbarrando na rotina, se isso está fazendo um sofrer muito grande, aí é importante, sim, procurar um acompanhamento especializado, que é um autocuidado. A escuta que a gente oferece para o outro, quando a gente cuida do outro, ela deve pensar nos olhos, olhar para a pessoa, esse olhar que mostra que aquela história é mais importante naquele momento, que aquela pessoa, no aqui e agora, ela é o centro da sua atenção. Então, olhar, fazer assim com a cabeça. Ouvidos, que é escutar, que é diferente de ouvir. Ouvir é essa habilidade de sensorial, né, de a gente conseguir captar sons. Mas tem pessoas que não têm o ouvir e consegue escutar, porque é essa disponibilidade de estar aberto para a história do outro, para esses sentimentos do outro. E o coração está aberto para se vincular. Então, olhos, ficar atento, ouvidos, escutar de forma respeitosa, pensando que para aquela pessoa é aquela forma que ela conseguiu de resolver naquele momento, diante dos recursos que ela tem, e coração com sensibilidade, com compromisso com esta biografia. E esses olhos, ouvidos e coração também precisam estar abertos para você, também. O ato de escutar, ele começa quando você escuta a si mesmo. A gente só consegue treinar, ser mais sensível e aberto para cuidar um dos outros se a gente também está aberto para essa experiência de se perceber. Até mesmo para se perceber não aberto para ouvir. Né? Ou seja, estar só ouvindo, não escutando. Tudo bem, é um ato maduro de dizer, hoje eu não estou aberta para essa experiência. Né? Por isso, vocês devem se cuidar. O cuidado começa com o ato de se cuidar. A gente sempre faz check-up físico, não é? Por que não fazer um check-up emocional? Aqui eu deixo um bem curtinho, rápido, para vocês levarem um pouco para pensar sobre isso. Como eu lidei com os meus problemas? Como que eu organizo a minha rotina? O que eu desperto nas pessoas? E o que elas despertam em mim? É comum a gente pensar no outro, né? Ai, tenho raiva, ai, não aguento mais, ai, eu fico com dó. Mas e nessa relação, como será que a pessoa também se sente diante da gente, das nossas reações? Esse movimento também para pensar sobre si. E cada um é um universo que se apresenta. Por mais que seja um fenômeno global, a gente tem esta maneira muito especial de lidar com as situações.
Eu trouxe esse ciclo da vida só para a gente pensar um pouco como tem, o quanto de áreas que nós precisamos investir nas nossas vidas, né? Finanças, lar, a carreira, lazer, cognitivamente, fazendo cursos, saúde, espiritualidade. Então, como que a gente pode ir investindo em cada área? Mas eu já adianto para vocês, todos os estudos em psicologia apontam que, assim, a gente nunca tem o equilíbrio. Aquela ideia do conceito de completo bem-estar físico, psico, social e espiritual, atualmente a Organização Mundial de Saúde já reconhece a espiritualidade como parte também desta saúde, é uma utopia. É algo que a gente nunca alcança esse completo. Lembram que há oscilações? Mas a ideia é ter um caminho, ter um rumo. Então, tem momentos que eu vou estar mais apegada à minha casa, sei lá, você mãe, eu vou ficar voltada para esta relação, total mãe. E depois, carreira. Então, é importante vocês pensarem nestas áreas e como cada área está sendo investida naquele momento, como que você consegue, pelo menos, se ampliar nesses investimentos, e como que você se sente com relação a estas investidas nessas áreas. Encontrar atividades prazerosas, formas de se aproximar das pessoas que nós amamos, esta é uma estratégia super potente em qualquer doença psíquica. Um fator protetivo é rede de apoio. Então, pensar em quais são as pessoas que te fazem bem naquele momento, que você consegue ter uma intimidade, até para dizer, hoje eu não estou a fim de falar de que você se sente realmente reconhecido enquanto sujeito. Falar sobre sentimentos com pessoas de confiança. É um mito, gente, falar que falar sobre sofrimento atrai sofrimento. Então, o que a gente percebe também de estudos é a pessoa que fala sobre si, que consegue refletir sobre estas questões de emoções, tentar nomear esses sentimentos, ela consegue compartilhar isso com o outro, ela tende a ter estratégias de enfrentamento mais saudáveis, menos sofridas, porque o sofrimento se transforma em fala. Ao falar, a gente vai pensando de formas diferentes daquela situação, não é? Bom, e é isso. Eu quero deixar esta reflexão para vocês que nós somos vivos e isto requer uma construção e reconstrução constante desse cuidado de si para o outro, e nada é mais saudável do que uma pessoa que se reconstrói, que está aberta a essa experiência do cuidado, que consegue reconhecer seus esforços, reconhecer seus limites, reconhecer que, como profissional de saúde, ela vai alcançar um ponto. Ela não vai resolver todos os problemas daquela pessoa, e ela é muito comum alunos e profissionais falarem, né? Ah, eu só liguei para a família, eu só apliquei uma injeção, mas o só, gente, não é pouco. O só é o suficiente para aquele momento. Então, a impotência tem que acontecer quando você pensar, puxa, eu poderia ter feito além da minha profissão, e eu não fiz. Agora, o que é do impossível, a gente não pode se apegar a isso, porque aí a gente adoece e não consegue oferecer esse cuidado uns aos outros. Eu queria agradecer esta oportunidade de poder partilhar um pouquinho, estou aberta para possíveis perguntas, comentários. Mais uma vez eu agradeço o convite. Deixei 2 canais de contato se vocês quiserem também mandar algo para mim. Obrigada, gente. Tatiane, só quero fazer algumas considerações, né? Fazer um contraponto com essa pandemia do coronavírus. Eu sou antiga, eu sou formada há quase 40 anos, e eu também, a gente já passou por outras pandemias e continuaremos e vamos passar por muitas mais. Sim. A grande diferença, né, que eu sinto, que quando eu sequer estudei a AIDS na faculdade, e é uma doença que mata muito mais do que Covid, continua matando muito mais, porém a gente passou da fase do desconhecimento. E a diferença como é que eu posso dizer? Do modo de se ver
é que agora a gente tem a internet e as coisas são muito mais rápidas, as informações chegam muito mais rápidas. Acredito que a gente vai conseguir também encontrar uma cura para essa doença, que até é muito mais fácil do que a AIDS, né? Que cura a gente ainda não tem. Então, tudo depende do modo como se enfrenta as coisas. Nós moramos num país que não tem terremoto, agora na Bahia já tem, que não tem neve, lá no sul já tem. Então, o mundo vai mudando e a gente precisa estar se preparando as novas gerações, porque nós que somos mais antigos já não vamos mais aprender isso na escola, né? Eu acho que na formação do profissional de saúde já tem que ter uma nova matéria, que são enfrentamento de catástrofes, coisa que a gente só aprende quando acontece, né? É verdade. A geração pandemia, que são as crianças de agora, vão ser muito, eu acredito que serão mais tranquilos no futuro, porque o que eles estão passando agora, né, se eles não tivessem apoio de família, ia ser muito mais complicado, né? A Sueli Pedreira também falou sobre a escuta qualificada, a importância da escuta qualificada nesse momento, mas eu queria falar que não é só nesse momento, né? A escuta qualificada é uma coisa que a gente tem, que é no dia a dia da gente, porque às vezes a comunicação é uma das artes mais difíceis que a gente pode, porque eu sei a intenção do que eu estou falando, mas eu não sei a intenção de quem está me ouvindo. Então, eu sei o que eu quero dizer, mas eu não sei se a pessoa está preparada para ouvir o que eu quero dizer. Então, essa é uma coisa que a gente tem que treinar, e nós que somos da área da saúde, com um cuidado muito maior, né? A Tatiane Paranaguá também falou sobre o cuidado centrado no paciente. Essa para que a nossa finalidade maior, principalmente os profissionais de enfermagem, né, que a gente está ali para... O foco do nosso cuidado tem que ser o paciente. Mas com toda essa situação, eu não sei, posso até estar enganada, mas eu vi o pessoal de enfermagem sentir que o foco... Eu sou enfermeira, né? Sou sendo enfermeira, que se enxergou como um foco disso também. Né? Assim, o cuidado tem que ser centrado no paciente na fase mais aguda, mas ele não pode esquecer de si também. Então, as coisas se complementam, né? Sim, mas claro. O foco do nosso trabalho é o cuidado do paciente, mas a gente também não pode nos descuidar, né? Não podemos nos descuidar do nosso cuidado. A Sheila pediu para você falar mais sobre organizadores emocionais para a nossa prática diária, para ver se a gente consegue mais alguma coisa. Olha, Sheila, esta é uma pergunta que daria para a gente fazer um curso ou até mesmo necessitar de mais investimentos para isso, porque depende muito de como você se coloca, do perfil de cada um, mas eu penso que se você já seguir esses princípios do acolhimento, que já está previsto pela Política Nacional de Imunização, como a Ana Correia falou, isso já está posto. É que a pandemia, o que traz uma pandemia? Eu, no meu doutorado, eu fiquei no sertão da Paraíba, estudei na epidemia Zika. Então, assim, já tinha vulnerabilidade lá, já tinham essas situações dificultosas. Mas o que acontece é que o que é crônico se torna agudo, né? Então, eu acho que a gente precisa ter essa postura diante do outro, de uma forma mais sensível, claro que não dá para conversar sobre a história de todos os pacientes. A gente entende que faltam recursos humanos em todos os lugares, né? Penso que nos espaços que vocês ocupam também. Falta enfermeiro, falta técnico, falta auxiliar. E o que tem que ser importante, eu penso, Sheila, que naquele momento que você estiver com aquela pessoa, qual é a qualidade dessa relação que você está oferecendo? Mesmo que seja 10 minutos. Tentar lembrar qual é o nome dessa pessoa, ou tentar incluir um familiar, se caso tiver, no horário de visita, por exemplo, olhar para essas pessoas, poder entender melhor o que estão acontecendo, para além da doença, eu sei que é desafiador, mas ter essa postura, para que haja esse entendimento de que é uma pessoa lá, que não é só aquela doença em si posta, né? Então, organizadores emocionais, eles são treinados, que seria esta habilidade de você reconhecer a dor do outro, de você reconhecer o que aquela pessoa desperta em você, um pouco do check-up emocional. Penso que esta seja, do tempo que eu tenho para falar, seja essa corrida iniciada aqui, para falar sobre isso, né? Um desafio que todos nós temos que ir construindo. Então, nós vamos chamar você para fazer uma palestra para a gente falar sobre organizadores emocionais, então, Tá. Fica tranquilo.
Então, só para finalizar, vamos finalizar agora que já deu o nosso tempo. Agradecer a sua palestra, foi muito desafiadora, né? Você ouvir coisas que às vezes você também não queria ouvir, coisas que acontecem com você e que algumas pessoas deixam passar despercebido, né? A gente deixa passar no outro e às vezes até em si mesmo. Então foi muito interessante, quero te agradecer de coração. Agradecer as monitoras que nos ajudaram também, todos os organizadores do nosso evento, que sem eles também não iríamos conseguir nada. Só para lembrar, quem ainda não assinou a lista de presença, pode entrar no chat para ver, para assinar, tá? E esperamos que estejam presentes nas nossas próximas sessões. Muito obrigada a todos pela presença. Obrigada. Obrigada, Tati. Tchim, tchim, tchim.